In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Grazie a ogni nostro Gesù Cristo, e tra i e comunicazione di Spirito Santo, mondo. Você sabe por que os arautos cantam e rezam em latim? Caríssimos seguidores de Arautos Sem Segredos, salve Maria! Você já parou para observar, para pensar, ver um pouquinho nos vídeos dos Arautos Sem Segredos, se é que não teve ocasião de observar ao vivo, de quantas nacionalidades são as vocações que chegam para os arautos? Aqui, nossa, se convive diversos países, diversas nacionalidades. Desde chineses, japoneses, noruegueses, nossa, mas é de tudo. Brasileiros não podiam faltar e de todas as partes do Brasil. Agora, você já pensou o que é tudo isso junto numa casa, vivendo uma vida religiosa? Mas essa é uma característica que não é dos arautos e não é de hoje, do século XXI, mas é uma característica que vem acompanhando a igreja desde que Nosso Senhor disse para os apóstolos: ide por todo mundo, a todos pregai o evangelho. Tudo foi preparado pela providência para esse momento da história. Mas, inclusive, a providência tinha proporcionado que surgisse um império que dominasse quase toda a terra. Tanto que os romanos diziam que o mar Mediterrâneo era o Mare Nostrum. E eles se julgavam, e de fato era quase isso, que dominavam quase toda a terra. Isso era um fator que a providência tinha preparado para a expansão da igreja. Não só por causa do território, mas também por causa da língua. Desde esses primórdios da igreja, o latim teve um papel muito importante, não só na difusão do evangelho, mas também na conversão dos povos. E quando nós rezamos em latim, é como se toda essa graça inicial da igreja, e não só a graça inicial, mas a graça, porque depois a igreja se expandiu, vieram os primeiros monges, e veio todo o auge do monacato, e todo o avanço que teve, inclusive litúrgico, desenvolvimento litúrgico, veio com todas essas graças próprias da igreja, e se sente isso muito fisicamente, muito sensivelmente. Enfim, assim como a primeira função do latim foi unir os povos numa mesma fé, numa mesma compreensão, assim também aqui ele continua a exercer essa função entre nós que somos de povos e raças e línguas tão diferentes e nos une numa mesma oração. Se o latim não é a nossa língua mãe, é a língua de nossa mãe, a Santa Mãe Igreja. Então, por isso que nós rezamos sempre em latim. Mas é muito importante, quando a gente entra para os arautos, primeiro a gente não começa já a rezar em latim. Por quê? Porque é importante que nós compreendamos o que a gente está falando para Deus. Não adianta nada, eu estou lá repetindo igual um papagaio, nem sei o que eu estou falando. Não está rezando nada. Então precisa primeiro saber. Então a gente primeiro aprende as orações em português. Quando já estão bem sabidas, aí se passa ao latim. Enfim, esse é o aspecto mais, digamos, religioso, histórico. Por que nós rezamos em latim? Mas não é só isso. Até no aspecto natural tem uma vantagem. Por isso que eu convidei aqui para estar junto conosco no vídeo de hoje uma pessoa muito especial que eu acho que você já conhece. Se você não conhece, eu vou ter a grata satisfação de lhe apresentar hoje, que é a professora de latim da plataforma, a irmã Mariana de Oliveira. Ela vai explicar um pouco para nós por que os arautos primam tanto pelo
estudo do latim. Vou contar um fato muito interessante agora. Um fato na Primeira Guerra Mundial, na Alemanha. O alemão ele é muito, não parecido, nada, nem fonética. Não é de raiz latina. Nada. Mas a estrutura de pensamento alemão é muito parecido com a parte latina de estrutura de frases. Então, eles têm declinações como nós, o verbo está sempre no final, como no latim. E foi muito interessante que, perto da Primeira Guerra Mundial, o Estado-Maior reclamou para o encarregado de estudo, para o Ministério da Educação, lá da Alemanha, e falou assim, olha, o que está acontecendo? Porque os rapazes que vocês estão mandando para nós, para a gente começar a formar, de 3 anos para cá, a categoria de capacidade mental dos cadetes diminuiu enormemente. Deve ter sido uma coisa, então, muito perceptível, né? Por uma isso, geração massiva. Aí o Ministério da Educação da Alemanha disse, a gente não diminuiu nada, a gente só quis ajudar vocês de alguma maneira, aumentando as horas de estudo de matemática e tirando coisas que são supérfluas, que estavam mortas já, como latim, grego, e sobretudo, assim, coisas que a gente não usa mais, assim. Então a gente estava pensando, porque, por exemplo, matemática vai ajudar na parte de artilharia e etc. Então a gente aumentou as horas de estudo de matemática e diminuiu o latim. Aí o Estado-Maior falou assim, não, vocês se encarreguem de formar homens, nós formamos militares, devolvam o latim para os rapazes, porque eu tenho certeza que isso vai melhorar. E de fato melhorou. Muitas vezes quando a gente vai dar aula, a gente percebe, e ouve muita reclamação, nossa, irmã, nossa memória é péssima, eu tenho uma péssima memória, a senhora não confia na minha memória porque eu não consigo gravar nada, etc. Nossa, e tem, pelo menos no início do latim tem que gravar. Tem. Mas toda língua para você aprender, você tem que usar um pouquinho, né? Mas memória é exercício. Quanto mais a pessoa faz força, nas primeiras aulas de ginástica, por exemplo, a pessoa não consegue chegar até lá embaixo, você esticar como a professora faz, mas depois a pessoa consegue fazer certinho. A mesma coisa no latim. No começo, a pessoa não consegue declinar com facilidade, ou mesmo saber o uso daquilo, mas é com o uso. É verdade que uma coisa que essa mentalidade imediatista nossa que a gente tem de apertou, ligou, desligou, muitas vezes na hora do estudo fazem as pessoas desistirem, porque elas pensam, isso daqui não me está sendo útil agora, porque a gente começa a estudar o latim, a gente não se dá conta dos benefícios que isso acarreta. A longo prazo. Pega a Suma Teológica, pega a própria Bíblia. Pega essas terminologias em latim, tem muito mais gosto. Mais gosto, são muito mais exatas, porque não é uma língua relativista. Não. Não é uma língua meio termo. Pode ser, pode não ser, não é. Ela é afirmativa, ela é. O próprio português é muito jeitoso. Ele consegue ajeitar, não que seja uma língua relativa, não, mas consegue ajeitar muitas coisas. O latim não, é muito mais preciso, exato, preciso. Ele é como que assim, sabe, cirurgião, ele vai assim, né? Ele tira o câncer assim na hora. Ensáculo, por que ensáculo vira sáculo? Porque é relativo e sáculo Nós nos preocupamos em formar não só o lado religioso, mas também procuramos desenvolver as capacidades intelectuais para que a igreja tenha a seu serviço pessoas integralmente formadas. Nós não queremos só uma virtude, e olha que é muito, nós não queremos só uma virtude até onde ela pode chegar, mas também nós queremos a natureza até no limite em que ela pode dar. E o latim, justo, ele ajuda nos dois lados, porque tanto ele ajuda no desenvolvimento intelectual, racional, quanto ele também é a linguagem própria da oração. Uma vez o Monsenhor João, para incentivar mesmo os arautos a estudar, os jovens a estudar, ele dizia isso: a ciência forma os sábios e a virtude forma os santos. Nós queremos os dois, porque para Deus nós não queremos só um lado ou só o outro lado. Para Deus nós queremos tudo. É costume dos sacerdotes terminarem o vídeo com uma bênção. Nós, no dia de hoje, vamos terminar rogando a Nossa Senhora que derrame todas as bênçãos do céu sobre você. Nós vamos terminar hoje, você junto comigo, rezando uma Ave Maria em latim.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Até a próxima. Salve Maria!